Por mais que o caminho tenha um valor primoroso quando se luta pelos amigos, por muitas das vezes o fardo é pesado demais. Seguindo a trilogia sobre o Senhor dos Anéis, convido vocês a entrar em outra das muitas camadas que a trilogia tem, a jornada entre as duas torres. A trilogia que perdura por toda a Terra-média é um tanto quanto grande e repleta de simbologias e significados. Por mais que J.R.R. Tolkien tivesse escrito essa história no século passado, a adaptação da história para os cinemas aconteceu somente nesse século, e como a maioria das adaptações sofrem por mudanças por conta do tempo em que ela é lançada, com O Senhor dos Anéis não é diferente. Normalmente, um filme se mostra que vem nos seus 20 minutos iniciais. Por mais que o segundo filme do Senhor dos Anéis tenha mais de 3 horas, os seus primeiros 20 minutos é uma amostra do que vai ser durante todo o resto do filme, ou dessa jornada. Estamos falando aqui dos encontros. No começo do filme, vemos Gandalf se transformando em um mago branco. Logo depois, Frodo e Sam conhecendo Sméagol. Só isso já seria importante para que eu pudesse chegar onde eu quero, mas se transformarmos os 20 minutos em uma quantidade proporcional para um filme de quase 4 horas, Senhor dos Anéis nos apresenta personagens ainda mais importantes. Pippin e Merry conhecem um ente chamado Barbárvore. Aragorn, Legolas e Gimli reencontram Gandalf e conhecem o Rei Fíoden e sua sobrinha Elwyn, além de Sam e Frodo encontrarem também o pai e o irmão de Boromir. Como em toda caminhada, você esbarra em pessoas e normalmente elas mudam sua direção ou acrescentam algo em sua vida. Sam e Frodo encontram seu guia Sméagol. O Gollum nos ajuda a encontrar a entrada de Mordor, mas, de todas as formas, ele busca uma maneira de conseguir impedir que Sam e Frodo cumpram sua tarefa. Pippin e Merry, após encontrar os entes, transmitem as informações que têm em uma reunião entre as árvores. Mas, por não acreditarem que isso afeta a floresta, os entes resolvem deixar apenas os hobbits de fora para que voltassem ao seu lar. O reencontro entre os 3 da Sociedade do Anel com Gandalf traz uma nova esperança para a jornada, por todo o poder do mago, mesmo com ele indicando que talvez a jornada não tenha um dos melhores fins. Um dos principais encontros que acontecem ali foi o da maior parte da Sociedade do Anel com o Rei Fíoden. O encontro mudou de certa forma o caminho dos personagens, os direcionando para outra batalha, menor, mas de grande importância para a trama. Antes de finalizar sobre os encontros e focarmos nas consequências deles, temos outra junção de realidades. Sam e Frodo encontram Faramir, que busca mostrar ao seu pai o seu valor. Faramir é irmão de Boromir, o mesmo que morreu enquanto tentava pegar para si o Anel do Poder. Todos os encontros afetaram de alguma forma a caminhada de todos os personagens. Para os hobbits que só estavam ali para ajudar Sam e Frodo, Pippin e Merry tiveram que se impor pela primeira vez. Com os entes não adotando as medidas que os pequenos hobbits indicaram, Merry e Pippin buscam uma nova forma de mostrar às árvores que elas precisam entrar na batalha, assim mostrando aos entes que haviam semelhantes e amigos morrendo pelas ações de Saruman. Para Aragorn, a união com o Rei Fíoden mostrou que o seu futuro deveria ser aquele do qual ele tanto fugiu. Legolas e Gimli renovaram sua fé nas parcerias, com a chegada dos Elfos da Floresta para amparar os humanos, isso acrescentando ainda mais na relação entre o Elfo e o Anão. Depois disso, temos os encontros mais importantes para essa história. Sam e Frodo esbarram em Faramir, o que resulta em algo novo para o irmão de Boromir. No decorrer de toda a história dele, ele se rendeu às vontades de seu pai simplesmente para agradá-lo e ter a oportunidade de ser tratado igual ao seu irmão mais velho. Com a não volta de seu irmão, ele vê que a sua atitude tem que mudar, principalmente diante da tentativa de agradar o seu pai e não tendo o resultado que queria. O jovem guerreiro libera os hobbits para seguir sua viagem, assumindo de vez a não aprovação de seu pai, mas aceitando seu destino. Outro grande encontro para a dupla de hobbits é o que acontece com Gollum. Não que a missão para os dois fosse fácil, ou que já estivessem certos de onde deveriam ir. Unir-se a Sméagol foi necessário para que aprendessem sobre o mal que o anel pode lhe causar, e principalmente para servir de lembrança do porquê que ele deveria ser destruído.
Impor-se como foi feito por Pippin e Merry é uma das principais atitudes que devem ser tomadas em situações críticas. É difícil e às vezes necessita de olharmos por outra perspectiva, mas isso resulta em uma grande diferença na sociedade. Para o resto da Terra-média, isso foi um respiro. Para os hobbits, isso resultou em um bom fumo. Para Aragorn, teve quase o mesmo peso. Abraçar o seu destino como rei e mostrar-se líder em momentos dos quais se faz necessário é para poucos, e alguns nem tentam ao menos serem bons líderes. E, como Aragorn percebeu no final do filme, estava na hora de realmente assumir suas responsabilidades e parar de olhar com medo para o passado. Para Gimli, Legolas e o Rei Fíoden, o mundo deveria ser um lugar onde poderia contar uns com os outros, um lugar de esperança. Foi graças às amizades construídas que eles tiveram amparo em uma batalha praticamente perdida, seja o amparo de seus familiares e amigos, ou de pessoas que mostraram entender sua dor. Agora, para os hobbits, foi o começo do fim. A relação entre os dois ficou dividida com a chegada de Gollum. Por mais que Sam tentasse ajudar ele não conhecia o fardo do qual Frodo carregava. Já Frodo entendia cada vez mais que a jornada de ambos poderia ser a perdição. Ele sabia que colocava a vida de Sam e de todos da Terra-média em perigo. O que mostra a força da relação entre os dois e o verdadeiro motivo pelo qual Frodo tenha conseguido finalizar sua tarefa: ter alguém do seu lado, mesmo quando você não quer ter. É difícil nos posicionarmos em frente aos problemas, assumir nossas responsabilidades e principalmente recobrar nossa fé na sociedade. Mas se tem algo que o Senhor dos Anéis mostra em As Duas Torres com toda a facilidade e de forma bem simples, é que tudo isso é necessário. Somos responsáveis pelos nossos destinos. Se quisermos descansar, temos de agir. Se quisermos saber do que somos capazes, temos de assumir nossas responsabilidades. Se como raça não aceitamos tal derrota, devemos acreditar uns nos outros. Mas o que o Senhor dos Anéis nos mostra da melhor forma é que, como Sam, nós devemos nos ajudar, mesmo que não tenhamos passado pelas mesmas dificuldades de quem está do nosso lado. Para que cheguemos em um final cujo não há dor e sofrimento, devemos fazer o que muitas vezes é difícil, até porque, na jornada das duas torres, entre a torre do começo e o do fim da vida, nada vai ser fácil.